último dia 30 de novembro de 2025, vivemos um momento único, uma celebração de almas. O Sarau Alternativo e o Filosofé promoveram um grande encontro online, reunindo buscadores, estudiosos e amantes da espiritualidade em uma corrente de conhecimento, luz e amor. Entre reflexões profundas e vibrações elevadas, tivemos a participação de Pedro, trazendo uma mensagem inspiradora para 2026, cheia de esperança e renovação. E em um momento de grande significado simbólico e espiritual, compartilhamos também uma mensagem atribuída ao nosso Mestre Sananda. Um convite à paz, à consciência e ao despertar do coração. Prepare-se agora para entrar nesse campo de luz. Com você, a mensagem de Sananda para os habitantes da vibratória, Terra. com tudo isso que está acontecendo no planeta, nós estamos vivendo um momento no planeta que é um momento muito decisivo. É um momento difícil, onde o mal está muito forte, como os antigos médiuns, os antigos profetas já profetizavam. Nós estamos neste momento. As pessoas chamam de muitos nomes, pode chamar de transição planetária, ou apocalipse, ou a guerra do Armagedon, mas estamos nesse momento. E nós atingimos um momento o qual isso está muito forte, está no ápice. Por isso, neste momento, está havendo uma separação do joio e do trigo, onde o trigo fica para um mundo melhor, um mundo de regeneração, ou um mundo que está atingindo a frequência da quinta dimensão, um mundo onde vão habitar pessoas melhores, pessoas mais amorosas, pessoas mais fraternas, onde as virtudes do espírito, onde os atributos do nosso corpo mental estarão muito mais aflorados e indo para fora. E as paixões vão estar diminuindo, e aqui no planeta Terra só vão habitar espíritos mais evoluídos, mais fraternos, mais amorosos. Essa seleção já está em andamento e está muito forte. Só que a fonte criadora, o Criador, não faz tudo abruptamente, não sacrifica a consciência de ninguém. Então não será de uma hora para outra, tá? Mas isso está acelerado. Então nós vamos ver ainda por um bom tempo a maldade, mas nós não podemos esmorecer com isso. Não podemos ficar desanimados com isso, porque nós já somos mais do que vencedores, nós que estamos caminhando em direção à luz. É importante que nós lutemos a todo instante, a todo momento, contra todas as nossas más tendências. E as más tendências não são só os vícios, é a arrogância, é o orgulho, a inveja, a raiva, o ódio, a soberba, que em muitas situações nós agimos desse jeito e nós não percebemos, porque em algumas situações nós não somos tão arrogantes assim ou tão orgulhosos assim, mas somos, numa porcentagem menor, mas ainda somos. Então nós temos que estar atento a isso. Treinar a mansuetude e a serenidade. A serenidade é de extrema importância. Retirar um pouco da agitação. Nós sabemos que a vida é agitada, principalmente quem mora em cidade grande, mas dá para adquirir um nível de serenidade mesmo em meio ao caos, porque se você está com paz de espírito, se você está amoroso, se você está ciente de que você é luz,
de que você não é perfeito, mas você está buscando a evolução e a iluminação, quem está se iluminando consegue andar no caos, nessa loucura que está o planeta, e não se deixar influenciar pelos nossos irmãos que não estão conseguindo seguir essa frequência, essa vibração. Dá para fazer isso. Em alguns momentos vão nos atrapalhar. Nós vamos perder um pouquinho a paciência, mas nós vamos ficar o mínimo de tempo possível nesta vibração de impaciência ou de raiva. O ódio, nem pensar. A vingança, a maledicência. Toma muito cuidado com a maledicência, porque a maledicência neste século está sendo um grande mal. Ela está ocorrendo muito em todos os setores da vida e principalmente na internet. E as pessoas não estão se atentando para isso. A maioria está distraída, a maioria está adormecida. Nós já somos despertos, só que tem gente que está mais desperta e tem gente que está menos desperta. Então nós vamos ajudar aqueles que já estão despertos, mas estão menos do que a gente. Então muita coisa que a gente vai falar, muito de como nós vamos agir, decisões que nós vamos tomar, até mesmo aqueles que se dizem os despertos não vão compreender. Porque nós temos um câncer no planeta chamado religião. Crenças limitantes, crença religiosa e uma cultura humanitária, uma cultura humana terrestre deste planeta ainda muito primitiva, muito obsoleta, muito atrasada e uma visão espiritual extremamente ofuscada, curta e infantil. Então nós vamos ter que lidar com isso. E é exatamente isso que os espíritos da não-luz, os espíritos que querem controlar e querem transformar essa humanidade em gado, usam. Eles usam as suas crenças limitantes, eles usam a sua religião, eles usam a sua pouca expansão de consciência, a sua ignorância, eles usam a sua pouca evolução espiritual contra você mesmo, para controlá-los, usando tudo isso que eu acabei de citar, que a maioria da humanidade tem, contra ela mesma. E todos aqueles que despertarem, que se iluminarem e que saírem fora dessa caixinha e começarem a propagar essas boas novas, esses espíritos que controlam o planeta, esses escuros, os da não-luz, eles vão usar as próprias pessoas que eles controlam contra vocês que estão se iluminando, para tentar reinseri-los neste controle. E eles vão usar principalmente as mentes das pessoas que estão ao seu redor, a sua família, os seus amigos, e também vão usar as pessoas de fora, é claro. Então, você que está se iluminando, você está chamando atenção. Você está sendo visto. Você passa pela rua e você está sendo visto por esses seres, sem saber que está sendo visto. Então, desperta um pouco mais e entenda isso. E esteja vigilante 24 horas por dia, porque ao seu redor existe um campo eletromagnético, existe uma vibração, existe uma frequência que tu emanas. Tu emana do teu interior. E essa frequência se espalha e esse campo eletromagnético atrai
tudo aquilo que está de acordo com o que tu vibras. Se tu baixares a frequência, o tempo que tu ficardes com a frequência baixa, você vai atrair tudo que está de acordo com aquela frequência. Uma vibração, um sentimento, uma emoção que esses espíritos do mal usam muito aqui na Terra é o medo. Medo de qualquer coisa. Então nós temos que estar vigilantes o tempo inteiro com relação à frequência do medo, que é de baixíssimo padrão vibratório. Esses seres estão colocando os irmãos uns contra os outros para ter briga, discussão, por causa de pontos de vista diferentes com relação à sua visão sobre o universo e espiritualidade. Nós não devemos brigar, nem perseguir ninguém, nem acusar, nem discutir. Não devemos fazer nada disso com as pessoas que pensam diferente da gente com relação à visão espiritual, à visão extrafísica e à visão universal, porque isso é um planejamento também dos escuros, dos seres da não-luz, aqueles que vocês chamam de arcontes. Existem 12 arcontes que dominam 72 dimensões diferentes, 72 céus, vamos dizer assim, e aqui é um deles. Então, quando você sai do controle deles, eles vão vir com tudo para cima de vocês. Para a sua vida dar errado, para você perder dinheiro, para você se desentender, para você ter problemas no trabalho. Eles vão usar todas as pessoas que eles ainda controlam contra vocês. Mas entendam que existe uma proteção com todos nós. Senão nós não estaríamos mais aqui. Porque a maioria são eles. Existem espíritos e seres extraterrestres evoluidíssimos, cada um no seu nível evolutivo, mas todos evoluídos, que já estão encarnados aqui na Terra. Antigos profetas da Bíblia, que eram nada mais, nada menos do que a reencarnação de espíritos evoluídos, muitos deles extraterrestres, já estão encarnados na Terra. E outros estão vindo. Outros estão vindo. Está ocorrendo uma seleção muito grande aqui, que a maioria está vivendo suas vidas e não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Aquele cometa, que muitos chamam de 13 Atlas, eu vi esses dias. Eu não tinha visto, não. A espiritualidade não tinha me mostrado, mas agora ela me mostrou. Vários seres draconianos estavam nesse 13 Atlas, mas eles não são draconianos, vamos dizer assim, que vão fazer o mal. Não são. Existem draconianos que trabalham para a luz, para o bem. Eu vi muitos draconianos, seres répteis, forma réptil, mas eles trabalham para a luz. Eles já estão aqui na Terra e eles estão trabalhando nessa questão da separação do joio e do trigo. Eles já estão. O Mestre Jesus, o Mestre Sananda, disse para mim que, em média, 80% da população terrestre vai sair do planeta. Só não disse em quanto tempo. Isso vai ser feito no decorrer de anos, mas não são muitos anos, não são milênios, mas já está muito rápido. Em média, 80% da humanidade terrestre vai deixar o planeta, porque não está acompanhando o padrão vibratório necessário que devemos estar, não está acompanhando a evolução necessária para permanecer neste planeta e deverão se retirar e seguir as suas vidas imortais em planetas espalhados pelo cosmos, que não é um planeta só, são vários, em planetas espalhados pelo cosmos,
que estão de acordo com o padrão vibratório deles. Serão distribuídos em grupos kármicos, cada grupo em um planeta diferente, e esses planetas serão as novas casas planetárias dos nossos irmãos que estão deixando o planeta. Muitos já deixaram, muitos de amigos nossos, parentes nossos que já desencarnaram, que a gente acha que está em alguma colônia aqui, não está mais. Eles já estão encarnados em outros mundos. Então, nós não devemos nem esperar. Ele vai reencarnar como meu filho, vai reencarnar. Não, eles não encarnam mais aqui. Muitos desses, muitos. E outros estão aqui, sim, desencarnados pelas colônias espirituais, preparando para uma última chance aqui na Terra, ou preparando para retornar, não para uma última chance, mas para continuar uma jornada. Cada caso um caso, cada um irá para o lugar que tem que ir. Por isso nós não devemos nos apegar de forma doentia com aqueles que já desencarnaram, porque nós não sabemos qual é a condição espiritual deles, nós não sabemos no profundo qual foi o destino espiritual deles. Por isso, cada segundo agora, cada segundo nós devemos dedicar a crescer, a evoluir espiritualmente. E eu convido vocês a uma nova visão de universo, a uma nova visão de espiritualidade, a uma nova visão da vida imortal, que não é totalmente como vocês estão pensando. Existem várias culturas planetárias, várias culturas de humanidades em outros mundos. E muita coisa que aqui é vista como errado, lá é certo. E muita coisa que lá é errado, aqui é certo. Então, quem está certo? Quem está errado? Nós não somos donos da verdade e nós não somos os melhores do universo. Nós somos todos iguais. Mesmo que haja alguém mais evoluído do que a gente, essa pessoa mais evoluída, ou esse espírito mais evoluído, não é melhor do que a gente só porque é mais evoluído. Nós somos todos iguais. Ser mais evoluído não nos torna melhor do que ninguém. Então, nós não vamos ficar vaidosos com isso. Nós não vamos ficar arrogantes com isso. Porque quem evoluiu de verdade não será arrogante, não será vaidoso por causa disso. Será sempre humilde. Mas entendam, franqueza e a verdade, falar de forma franca e sincera, não é arrogância. Aqueles que acham que isso é arrogância, nós damos o nome de milindre, que milindre é o que a humanidade deste planeta aqui tem muito forte, que é uma característica de seres inferiores evolutivamente. Seres infantis, seres que ainda estão balbuciando as primeiras letras do alfabeto imortal, seres que ainda estão engatinhando e embrionários na evolução. Espíritos superiores, evoluídos, extraterrestres, evoluidíssimos, não são emocionais, não são hostilizados e eles não são melindrosos. Eles são pura razão e eles são verdadeiro amor, não esse amor infantil estabelecido aqui no planeta Terra. Esse amor que está muito mais voltado para a paixão, ao contato carnal, o contato físico está voltado muito mais para os hormônios do que para a essência. A essência é divina. A essência é o seu corpo mental. As paixões estão ligadas ao seu corpo astral, que é pura emoção. O corpo astral também não é a nossa realidade. A nossa realidade é a realidade do espírito. Vejam o mestre Sananda, que vive em puro corpo átmico, que é pura luz. Ele é uma bola de luz. Ele não tem 2 braços, 2 pernas, uma barba, uma coroa de espinhos na cabeça. Ele é pura luz. Pura luz. E esse é o nosso destino. Um destino muito superior.
Nós não devemos pensar só em colônias espirituais, nós devemos pensar muito além disso, porque existem dimensões muito superiores e as pessoas daqui da Terra tornaram inalcançáveis essas dimensões. Como se fosse impossível para entrarmos nela, como se vários que já estiveram aqui vivem nessas dimensões superiores, têm liberdade no universo e viajam o universo adentro, porque tem permissão por isso, porque tem créditos. Mahatma Gandhi, Martin Luther King e muitos outros que já estiveram aqui na Terra têm permissão para viajar outros mundos, conhecer outras civilizações e humanidades inteligentes, outras civilizações em outros planetas neste universo e em outros universos. Em universos paralelos, fora deste universo que nós estamos. E se o crédito for muito grande, eles podem viajar até mesmo para fora deste superuniverso e entrar em um outro superuniverso, com outros universos dentro, e com outros planetas dentro, e com outras humanidades e culturas completamente diferentes do planeta Terra. Nós devemos abrir a mente para isso. Nós devemos expandir. Eu convido vocês a deixarem de ser criaturas e se tornarem criadores. Porque todos têm potencial para ser criadores. Tornem-se criadores e deixem de ser criaturas. Tornem-se deuses, os deuses que vocês são. Parem de criar coisas negativas e passem a criar coisas positivas. Porque os seus guias espirituais, os seus mentores espirituais, toda hora têm que ficar ajudando, ficar limpando por causa dos pensamentos negativos. Senão as próprias pessoas se autodestroem com seus pensamentos e emoções negativas. Retira a inveja, retira a raiva, adiciona e aumente o amor, a paz de espírito, serenidade e a consciência plena da imortalidade do seu espírito. A consciência plena de que você vai viver para toda a eternidade. E isso vai fazer com que você não tenha pressa de mais nada. Cuide do corpo físico, cuide das suas finanças e dos seus bens materiais, mas cuide de forma saudável, sem egoísmo e sem ganância. Não confundam bondade, caridade com pessoas bobas que vão aceitar tudo que você vai falar. Não é porque você é caridoso e bondoso que você vai fazer tudo o que as pessoas querem. Saiba dizer não. Não tenha medo de dizer não. Fuja de todos os conflitos que são negativos. Mas haverá momentos que nós não vamos conseguir fugir do conflito. Só que o conflito que nós vamos entrar, nós não vamos agir da forma que o outro quer que nós ajamos. Nós vamos agir com sabedoria. Nós vamos saber silenciar na hora que tem que silenciar. E quando nós falarmos, nós vamos procurar o tom certo, pausadamente, o respeito e a compreensão. Porque quem está com a consciência expandida adquire a compreensão e a tolerância. Então tolera. E entenda que mesmo explicando detalhadamente e de uma forma fácil e mastigada, muitos não vão compreender o que nós vamos falar, não vão alcançar a mesma distância de visão que nós alcançamos. Mesmo que eles tenham muitos estudos espirituais, de vários livros espirituais. Porque isso não é o suficiente. Porque a expansão de consciência, a evolução espiritual, não é adquirida só em uma vida, ela já é adquirida numa jornada de várias vidas, neste mundo, em outros mundos e no período entre vidas também. E tem muito espírito que está encarnado aqui na Terra, que está começando agora, ou há pouco tempo,
Há poucas vidas nessa caminhada de evolução espiritual. Muitos estão saindo da religião agora, que nas religiões tem ensinamentos bons, e quem estraga são os homens. Estão saindo da religião agora, seja ela qual for, e estão adquirindo um pensamento cósmico, uma visão cósmica, uma visão universal e cósmica agora. Tem pouco tempo, adquiriu agora, então ele não é porque ele está adquirindo essa visão agora que ele já tem toda a visão de universo, então não vai nos compreender. Porque você já pode estar com uma visão cósmica universal há séculos ou milhares de anos. Meu irmão está começando agora, então você vai ter uma visão muito mais expandida. Policie-se para não autodestruir-se. Não se afete com nada negativo. E não receba nada negativo de ninguém. Ninguém tem o direito de te tirar a paz de espírito. Ninguém tem o direito de tirar a sua paz, de tirar a sua alegria. Porque quem está conectado e unificado com a fonte criadora, com Deus, tem alegria e muita. Mas alegria não é euforia, não é sair gritando e berrando por aí, dando gargalhadas estridentes. A alegria pode ser demonstrada numa serenidade tão grande, que vão achar que você está triste. E vão perguntar, você está triste? E você diz, muito pelo contrário, estou extremamente feliz e alegre. Mas eu estou olhando para você e você está triste. Não, não estou. É porque a sua visão de alegria é equivocada. Sua visão de alegria está ligada à euforia. A minha visão de alegria, ela é cósmica, ela é divina. Ela vem do Criador. E o Criador é serenidade máxima. O Criador não fica berrando nem gritando por aí pelo universo para demonstrar a alegria dele. Assim como ele não se preocupa com aqueles que não acreditam nele. Ele não vem aqui provar para ninguém que ele existe. Porque ele não é uma criança que precisa provar as coisas para os outros. Então torne-se um Criador. E o Criador, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é. Então, seja. Quem é, não precisa provar nada para nenhum irmão que ainda é muito limitado, que ainda é muito ignorante mesmo com muitos estudos na cabeça. Porque os livros terrenos e os livros espirituais que foram trazidos para a Terra ainda não representam nem 1% do conhecimento universal. Ainda temos muita caminhada pela frente. Então nós não vamos pensar em décadas, nem séculos e nem milênios. Nós vamos pensar em escalas cósmicas. Nós vamos pensar em ecrãs. Esse é o pensamento de um Criador. O tempo de vida física humana terrestre é muito curto. É um piscar de olhos no universo. Mas mesmo sendo curto, dá para evoluir muita coisa. O que você não pode é se distrair e entrar naquilo que se chama preguiça, porque os seres humanos da Terra são e estão extremamente preguiçosos para o seu crescimento e evolução espiritual. Mediunidade é um dom divino, não é espetáculo. Mediunidade é um dom que Deus te empresta, ou você adquire pela sua evolução, faculdade do espírito imortal, evoluído, que já tem uma mediunidade completamente natural e uma conexão direta com a fonte criadora 24 horas por dia, porque ele é a fonte criadora. Ele se unificou com ele. Ele é um pedacinho dele. Então ele vai ser a voz do Criador 24 horas por dia. Seja isto. E não aceite menos do que isso. Não pense pequeno com relação à sua evolução espiritual. Pense grande. Não se diminua e não diga assim, mas ele é Jesus, ele é Siddhartha Gautama, eu sou uma pessoa normal e comum. Não, você não é. Você pode ser igual a eles ou até maior, porque o próprio Jesus disse que nós poderíamos fazer igual o que ele fez e muito mais. Ele não estava blefando e não estava com falsa modéstia quando ele dizia isso. Ele estava sendo sincero.
Eles querem que vocês se tornem os deuses, vocês se tornem os cristos, seres crísticos, que vocês adquiram a consciência crística. E quando vocês adquirirem essa consciência crística, ela não será só falada, porque muitos estão só falando dela, mas não têm ela. Então, quando você adquirir a consciência crística, você será a consciência crística e você vai emanar, você vai incorporar essa consciência crística em todo o seu campo eletromagnético. E as pessoas vão sentir, serão atraídas para o seu campo eletromagnético por essa energia crística que tu emanas, que é pura alegria, puro amor e pura paz, e eles vão querer aquilo. Eles vão sentir. O sentir é muito mais forte do que o ver, portanto, sinta. O sentir é tudo, porque a energia não engana. Palavras podem enganar, mas energia não. Tanto é que o universo trabalha muito com a energia, com a vibração. Porque nem sempre a palavra é o que é. E não precisam ser perfeitos para isso. Portanto, cuidado com os julgadores, os acusadores, que o acusarão, você que está se iluminando, o acusarão disto e daquilo outro, daquele erro e daquele outro, porque o papel deles é esse, eles são evoluídos, eles são involuídos, eles não são evoluídos, então eles vão atacar, eles vão te julgar, eles vão te acusar, porque eles não estarão falando sozinhos, eles estarão sendo inspirados e intuídos por espíritos que eles nem imaginam que existe e que se você falar eles não vão acreditar que estão sendo inspirados por eles. Já perderam o seu poder de livre-arbítrio e acham que ainda têm o livre-arbítrio. Porque Deus não tira o livre-arbítrio, mas os espíritos das trevas, os negativos, os escuros, os da não-luz, retiram o seu livre-arbítrio sem você perceber, dando a falsa impressão de que você se comanda, de que você se governa, e você está sendo conduzido como gado. E eles gostam de usar um comportamento religioso extremamente castrador, onde nada pode, tudo é pecado, e você vai em busca de uma salvação que nunca acontece. Eles gostam de usar suas crenças limitantes. Eles gostam de usar um moralismo extremamente excessivo que te paralisa, que faz com que você não possa fazer nada para te tornar um gado. Gado, literalmente gado. Fonte de energia eterna para eles. E te prendem numa roda de sansara, de reencarnações, em corpos densos, em mundos primitivos, como este, que ainda é muito atrasado. A humanidade do planeta Terra é uma das mais atrasadas da galáxia. E nós estamos aqui. Reencarnados ou não reencarnados, mais uma vez, para despertar as suas consciências, retirá-los das amarras do preconceito e da ignorância, para que você seja feliz, evoluído, luz e livre no universo. E tenha consciência plena da imortalidade do teu espírito, porque Deus é só alegria, saúde, abundância. Deus não criou doença, nem o ódio, nem a violência, nem a pobreza. Deus é próspero. Então, se você é Deus, tu és próspero. Eleva a frequência. Ainda falta um mês para acabar, exatamente um mês, porque hoje é dia 30 de novembro de 2025, falta exatamente um mês para acabar o ano de 2025, que é o ano do caos. Mas o caos vem para que depois venha a tranquilidade, para que depois venha a bonança, para que depois venha o ajuste. Por isso está tendo tanto caos na vida de todo mundo. O caos é necessário. Portanto, a energia de Shiva está muito forte na Terra no ano de 2025. Mas Shiva não é só o caos.
Shiva também é tranquilidade, é serenidade, é a bonança. E é exatamente pela energia de Shiva que Kali se tranquiliza, porque Shiva é pura serenidade. E Shiva é o único capaz de tranquilizar Kali, que não é uma deusa má, mas precisa ser controlada na sua fúria, senão ela exagera. Tudo tem que ter um equilíbrio no universo. Equilíbrio. E muitos desses deuses ou semideuses estão encarnando na Terra. Sim, eles estão encarnando. Avatares. Já tivemos muitos. Temos agora. Muitos estão no anonimato. Muitos passaram pelo planeta no anonimato. Vocês não conheceram todos. Quem disse que só porque um ser é um avatar encarnado na Terra que ele vai ter que ficar famoso? Nem sempre. Em algumas situações, o avatar encarna na Terra para apenas um grupo de seres humanos. Só para aquele grupo. Ele não encarnou para o planeta inteiro. É a missão naquela vida. Mas existem missões as quais, ou a qual, a missão a qual ele vai encarnar para um planeta inteiro. Aí é uma outra missão. E ele vai trazer luz, não só com o que ele fala, mas com o que ele emana, principalmente, ou seja, o que se vibra, a energia, o que se sente. É só amar a todos. E não pense que dar bronca ou falar um pouco mais forte ou incisivo quer dizer que o irmão odeia. Não. O pai que ama o filho a todo tempo exorta, porque o pai conhece exatamente o espírito do filho, conhece a jornada, a caminhada imortal do filho e sabe exatamente qual é a correção que o filho precisa. Mesmo que o filho não entenda. Mesmo que o filho fique chateado quando o pai gritou ou falou de forma incisiva e o filho achou aquilo exagerado ou excessivo. O filho não sabe nada. O filho está no esquecimento da encarnação. O pai sabe tudo. O pai te conhece profundamente. Ele sabe exatamente como falar com você em cada situação diferente. E vai haver algum momento que o pai também vai falar muito manso e muito amoroso com você. Nem sempre o pai vai falar incisivo. E se você está se iluminando e muito grande, ele praticamente não vai falar incisivo com você nunca, porque você está no caminho que deve estar. O caminho da iluminação, da elevação da sua frequência vibratória. Eleve a sua frequência vibratória e tudo de bom passa a acontecer. Tudo passa a acontecer. As coisas começam a dar certo. As coisas começam a caminhar. Se você vibra numa frequência baixa, você só vai atrair pessoas ou espíritos que estão de acordo com esta frequência. Então, às vezes, aquele namorado que você tanto quis, ou um marido, ou a mulher, ou a namorada que você tanto quis, ela virá. Mas se você estiver com um padrão vibratório baixo, você vai atrair uma mulher ou um marido naquela frequência. A não ser que haja uma movimentação divina, uma exceção, isso existe, a qual, mesmo você com a frequência baixa, Deus vai enviar uma pessoa, um par para você, com a frequência muito mais alta. Para quê? Para te ajudar a elevar essa frequência, porque você tem condições. Mas isso é uma exceção, mas existe. Mas na maioria, numa porcentagem maior, você vai atrair só gente negativa. E as suas coisas não vão caminhar por causa da sua frequência. Energia é tudo. Então é necessário essa elevação de frequência. E em algumas situações, pode acontecer de uma pessoa perder tudo. Estar numa condição financeira muito ruim, por exemplo. Não consegue emprego. Mas ela tinha uma condição financeira boa e tinha um ótimo emprego. De repente ela perdeu tudo. Isso pode haver um motivo para o seu crescimento. Porque pode ser que quando você tinha muita coisa, você se preocupava muito em excesso com as coisas que você tinha medo de perder, e aquilo travava a sua vida, você não vivia. Você vivia para ficar preocupado de perder as coisas. Então, o Criador faz você perder tudo. Quando você perde tudo, você diz assim:
me libertei. Agora eu não preciso mais me preocupar com nada, porque eu já perdi tudo mesmo. Agora, e aí a pessoa fica muito mais feliz quando ela está sem nada do que quando ela estava com tudo. E aí, enquanto ela está sem nada, muita coisa linda e maravilhosa pode acontecer na vida dela, que nunca aconteceu quando ela tinha tudo. E aí Deus depois pode providenciar que você recupere aos poucos o que você tinha ou ter até mais. Porque durante esse período que você não teve nada, você amadureceu. Você entendeu que você não tem que ficar preocupado com bem nenhum. Você tem que ter, tem que cuidar, mas sem esse apego. E aí depois ele te dá de novo e te dá até mais, porque agora você vai saber como agir com tudo que você tem. Você não vai ficar dedicando a sua vida a ficar com medo de perder as coisas. É assim que funciona. Não se faça de vítima. Porque se você se fizer de vítima, você está dependendo que o outro mude. E na maioria dos casos, o outro não vai mudar. Então você vai ficar eternamente dependendo que o outro que está te atacando, que está te perseguindo, você vai depender que ele mude. E ele não vai mudar. Então não se faça de vítima. Deus, Ele sabe ensinar. Deus é perfeito em todos os seus planejamentos. E você não vai ouvir uma voz, filho, eu sou Deus. Não. Ele vai usar a boca de muita gente, não de uma pessoa só, mas de muitos, que têm sintonia e afinidade com Ele para falar com você, direto da boca de alguém que tem uma sintonia muito grande com Ele. São muitos que estão na Terra. Eles estão encarnados e outros estão vindo. Outros estão vindo. Então pensem nisso. Elevem as suas frequências. Ama, perdoa, tolera, compreende. Faça tudo com amor. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas todas lhes serão acrescentadas. Ou seja, busque a sua iluminação, a sua elevação de frequência, elevar cada vez mais o amor no teu peito, um amor tão grande, que você vai sentir amor por pessoas desconhecidas. Você vai sentir amor por pessoas que te odeiam e te perseguem. De tão grande que está esse amor. Você vai sentir amor por todos os animais, insetos, a natureza, o universo. Você vai sentir amor por seres extraterrestres inteligentes que estão em outros mundos, que você não conhece, mas você sabe que eles estão lá. E você vai sentir amor por eles, mesmo sem conhecê-los, porque você tem a certeza que eles estão lá, porque você já se tornou um com Deus, e se você se tornou um com Deus, a tua frequência está lá em cima, e quando a tua frequência está lá em cima, tudo que é de Deus vem no teu peito, no teu coração e na tua cabeça, na sua mente, e você vai ter a certeza plena dessas coisas do universo, mesmo sem ter tido uma prova, mesmo sem você ter lido em lugar nenhum, você simplesmente já vai saber que existe. Você vai sentir amor pelas estrelas, pelo universo, porque tudo tem vida. Tudo tem vida. Existem espíritos que vivem dentro de planetas. O planeta é o corpo daquele espírito. Existem espíritos que vivem dentro de uma estrela, porque a estrela é o corpo daquele espírito, que vive numa condição de vida incompreensível para humanidades primitivas como a do planeta Terra. Existem informações que são incompreensíveis e vistas como loucura por humanidades que ainda estão muito distantes de Deus, extremamente materializadas, extremamente gananciosas e cheias de paixões. O julgamento não é uma característica de um espírito iluminado. E a humanidade do planeta Terra julga tudo. Tudo é motivo de julgamento. Tudo.
quando o julgamento está assim exagerado, isso demonstra um nível evolutivo muito baixo, muito inferior. Porque quem é amoroso, quem atingiu uma consciência crística, só ama, não julga ninguém, mas corrige, mas ensina com sabedoria. E muitos vão achar que aquele ensinamento, aquela correção é julgamento. Não, não é. É o Pai falando através do Filho. Porque o Pai, nesse momento, está trabalhando muito para que os filhos acordem de uma vez por todas desse sono profundo e desse holograma que os arcontes estabeleceram aqui no planeta Terra. Essa mentira, essa ilusão. Saiam desse holograma, do controle deles. A única forma de sair do controle dos arcontes é adquirindo uma consciência crística cheia de amor e fraternidade. E aí ele não tem poder nenhum sobre vocês. Nenhum. Eles podem destruir o seu corpo físico, mas não podem tocar no seu espírito. Porque caso aconteça deles destruírem o seu corpo físico, automaticamente já haverá 1, 2, 3, 5 ou 10 espíritos extremamente evoluídos ao seu redor para te conduzir para a sua morada eterna de pura luz, amor e fraternidade, e os arcontes que estão ali em volta não vão poder fazer nada. Eles vão ficar com uma massa de carne, ossos e nervos que não serve para nada. Ou seja, eles não conseguiram nada. Porque o espírito é tudo. O corpo físico não é nada, o corpo físico vira pó. O corpo físico é apenas um invólucro, um instrumento que nós usamos para estar aqui, na mesma dimensão que vocês, para falar, para instruir. Mestre, faça-nos um sinal ou um prodígio para provar-nos que você é quem tu falas. Quem pede isso são seres infantis, incrédulos, seres que não acreditam em nada, que precisam de prova para que o mestre mostre quem ele é. O mestre demonstra quem ele é pelo que ele fala e pelo que ele emana. Não precisa mais nada além disso. Apenas o que ele emana já diz quem ele é. O que ele fala já diz quem ele é. O que ele vibra já diz o que ele é. Não precisa fazer sinal, prodígio ou nenhum tipo de milagre para provar. O que ele é já é externado. É só sentir. Seja isso. Seja assim. E não aceite menos do que isso. Mesmo que o mundo esteja louco, que a humanidade esteja louca, que estejam todos se matando, todos se corrompendo, todos se roubando, todos se maldizendo, todos se destruindo, você vai andar nesse vale de sombras completo, mas você vai andar como uma bola de luz muito forte, onde nada disso te afeta, onde você não absorve isso, porque você não é isso. Você é luz, você é amor, você é a presença do Deus vivo neste planeta. Então seja esta luz e não baixe a cabeça para o que é mal, para o que é ruim. Porque a luz é superior a tudo isso. A luz sempre vence. Mesmo que a treva num planeta dure muito tempo, esses seres estão desesperados porque o tempo deles acabou. Por isso eles fazem de tudo para tentar destruir tudo que é luz. Tentam desacreditar usando os seus instrumentos encarnados. Caluniam, difamam, realizam falso testemunho, inventam um monte de mentiras para tentar destruir tudo que é luz, mas a verdade sempre aparece. Porque a verdade é a verdade. E a mentira é a mentira. E Deus é verdade. Deus é luz. Deus é amor. Deus não é mentira. Deus não é engano. Então todos aqueles que tentarem transformar em Deus numa mentira ou num engano vão todos cair por terra, porque não há mais espaço para isso. Só há espaço para a luz e para o amor. E nós estamos aqui. Somos muitos.
Somos muitos. Sou Sananda, mas também podem me chamar de Sofia. Estou dentro deste corpo. Não sou ele, mas estou dentro dele para este retorno, para falar com vocês de novo face a face, usando aquele que veio de mim, que me pertence, que é espírito do meu espírito. E estamos trabalhando juntos. Ele fala e eu também falo. É um trabalho em conjunto, onde trabalhamos em afinidade total. Durante toda esta comunicação, eu falei junto com ele. Eu, Sananda, falei junto com ele. Falamos juntos. Durante toda esta comunicação, que não é uma canalização, é uma espécie de incorporação, vamos usar essa palavra, mas é uma incorporação diferente da que vocês conhecem. Não é um acoplamento áurico. É um tipo de incorporação que vocês não conhecem, como se fosse uma fusão de espíritos dentro de um único corpo. É assim que funciona. Estamos falando juntos e eu estou aqui falando com vocês porque eu amo vocês profundamente e conheço cada um dos seus corações, conheço seus anseios, suas dores, conheço sua ansiedade, sua tristeza. Sei o que tu precisas, sei o que tu necessitas. E tu necessitas neste momento muito de Deus, do Criador, porque você vai se unificar com Ele nesta encarnação. E você vai conhecer pela primeira vez a alegria, o amor verdadeiro que tu ainda não conheces, a verdadeira fraternidade, o significado do que é amar, tudo que há, tudo que Deus criou. Tu adquirirás esta consciência crística, como eu tenho, como o meu filho tem, porque nós não somos melhores do que vocês. Nós somos todos iguais. E nós estamos aqui não para nos sentirmos superiores a vocês e para vocês nos idolatrarem ou nos venerarem como deuses. Não. Nós estamos aqui para tornar vocês como nós, ou melhores. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa missão. Inserir, injetar a consciência crística em vocês, para nós enchermos ainda mais o céu. O céu pode ser cheio infinitamente. Tem espaço para todos. Não escolham a tristeza, não escolham a treva. Escolham a luz. Escolham as virtudes e os atributos do Espírito. Escolham a paz, mesmo que vocês vejam o mal, a guerra, por toda parte. Seja a paz. Seja a paz. Não revidem nada, nenhum tipo de agressão. Não revidem. Nunca façam isso. Emanem amor. Pensem em Deus 24 horas por dia, porque sem Deus nós não somos nada. Nós não vivemos. Sem Deus, você está morto e acha que está vivo. É uma morte em vida. Sem Deus não tem alegria. Nós queremos que vocês sejam felizes. Felizes. Eu estarei colocando um selo. Eu ficarei um tempo fazendo isso, colocando um selo do reino do Cristo em cada alma aqui na Terra encarnada, que já evoluiu, já se iluminou e não vai voltar atrás, e outros que estão se esforçando para se iluminar. Eu vou dar um tempo para esses que estão se esforçando. Cada um terá um tempo diferente. Eu vou dar um tempo generoso para atingirem a porcentagem necessária para continuar aqui, para ir para o reino de Deus, ou reino do Cristo. E aqueles que não querem, que persistem no mal,
Muitos desses já estão com o selo do exílio e outros estão prestes a adquirir. Esses já estão condenados. Esses não acreditam em Deus. Esses não sabem o que é o amor, apesar de muitos deles falarem do amor, falarem de Deus. Mas eles só falam, são palavras somente jogadas ao vento. Não tem sentimento, não tem energia, não tem conexão, não tem comunhão com um Deus Altíssimo. Nós sabemos quem é cada um. Não tem como eles mentirem para nós. Digam, eu sou amor, eu sou luz, eu sou a paz, eu sou a justiça, eu sou a cura, eu sou a prosperidade, eu sou a presença do Deus vivo. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou uma luz que ninguém pode apagar, assim como eu sou a luz que ninguém pode roubar, porque evolução espiritual e luz não se rouba, se adquire através do esforço, da dedicação para crescer. Sua evolução ninguém pode tirar. Sua inteligência ninguém pode tirar. O máximo que podem fazer é invejar. Como me invejaram quando eu estava encarnado aqui há 2000 anos atrás. Também fui morto por inveja. Não só por causa do que eu falei. Eu fui muito invejado. Por causa da minha luz, da minha inteligência, da minha evolução, da minha comunhão com Deus. Porque o povo deste planeta, em sua grande maioria, ainda é muito invejoso, orgulhoso e arrogante, que não aceita nada acima de si. Isso já demonstra sua arrogância, seu orgulho e sua inveja, sua vaidade. Nós somos luz. Nós somos o amor. Nós somos a legião da luz. E nós estamos aqui na Terra. E desta vez estamos usando corpos físicos de enviados nossos. Estamos coabitando os corpos deles, junto com eles. É uma nova forma de trabalho. E está sendo feito agora. A espiritualidade fez vários testes, com muitos, continua fazendo. Testes necessários para que haja a separação do joio e do trigo. Portanto, veja, sinta. A hora é última. A hora é última. Chegou o tempo. Os tempos são chegados. Eu falo para o mundo. Eu falo para todos os governantes de todos os países. Eu falo para os artistas. Eu falo para os empresários. Estou falando com os religiosos. Estou falando com todos. Para o mundo. Eu estou aqui. Este é o meu retorno. Esta é a minha presença. Deus está presente na Terra. O amor está aqui. A delicadeza está aqui. A suavidade, a paz de espírito, a serenidade. Recebam. Eu sou luz. Eu sou amor. Elevem as suas frequências. Vocês podem. Vocês conseguem. Não falem somente da 5ª dimensão. Pense na 10ª. Vibre na 10ª. A 5ª dimensão é o iniciozinho da angelitude. É o primeiro degrau da angelitude. Pensem maior do que isso. Vibrem na 10ª. E aí vocês vão entender o que é viver numa dimensão de pura luz e amor, onde não existe o mal.
onde não existe fofoca, onde não existe calúnia nem difamação, onde não existe mentira, onde não existe o ódio, onde não existe a raiva, onde não existe o ciúme nem a inveja, onde não existe a ganância. Este mundo está banhado em treva e nós vamos iluminar todo ele. E tudo que é treva será lançado fora, será lançado ao fogo. Não há mais espaço para a treva no planeta Terra. Aqui só haverá luz. Aqui só haverá o amor. E ele já está presente. O amor está encarnado na Terra. Recebam. Seja agora. Toma posse da tua procedência divina. Toma posse da tua essência. Bota ela para fora. Seja espírito, seja ela. Mesmo que tu ainda estejas aprisionado nesse corpo físico denso e pesado. Tu podes. Seja delicado. Seja paciente. Seja amoroso. Seja amigo. Seja um consolador. Seja luz. Nós finalizamos a comunicação aqui. Eu sou Sananda. Graça e paz, luz e amor universal nos seus corações. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Eu não me preparei nem um pouco para essa palestra. E eu deixei a espiritualidade me usar profundamente. Eu esvaziei minha mente, eu me entreguei. E eu deixei sair de todo o meu coração essa mensagem para vocês. E não falei sozinho.